Um jovem lutador de Kung Fu entra em uma seleção implacável para conquistar um lugar na gangue mais temida da China, determinado a vingar a morte de seu pai. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Rise of the Legend de 2014. E vamos para mais um resumo. O filme começa no porto de Guangzhou, em 1868, em uma época difícil para o povo chinês. A dinastia Qing estava em baixa e a situação só piorava, com tráfico humano, prostituição e o comércio de ópio rolando solto. E para piorar, o porto era dominado por duas gangues gigantes, os Tigres Negros e o Mar do Norte. A gangue Tigre Negro não só mandava no porto, mas também tinha vários negócios, tipo bordéis, casas de jogo e barracas de ópio, tudo sob o comando dos três filhos adotivos do chefe da gangue. O chefe Mestre Lei, um líder bem exigente, queria arranjar um novo soldado, alguém que também viraria seu quarto filho adotivo. Então, ele chamou uns garotos corajosos da gangue, que estavam lá há mais de 5 anos. Entre eles estava nosso protagonista, Yong Fei Yung, mais conhecido como Pequeno Fei. Ele e os outros soldados pegaram o Mestre Lei interrogando o traidor, que se recusa a confessar. Contudo, o traidor não confessou e foi morto. Fei viu tudo, mas não se assustou, e isso deixou o Mestre Lei surpreso com a coragem de Fei, que nem ao menos piscou. O Mestre Lei ficou ainda mais interessado em Fei durante uma cerimônia, para promover alguns soldados a membros superiores da gangue. Ele pediu para todo mundo segurar um copo, enquanto ele despejava água fervente. O mestre não parava de despejar, e os copos começaram a queimar as mãos dos soldados, que acabaram deixando tudo cair. Mas o pequeno Fei Yong, esse ficou firme e forte, sem soltar o copo, mesmo com os dedos parecendo um pimentão. Depois da cerimônia, o Mestre Lei revelou que precisava de algo sério. Ele queria que os novos soldados matassem o líder da gangue do Mar do Norte, e prometeu que quem trouxesse a cabeça do inimigo seria escolhido como seu novo filho. Ele sabia que isso traria consequências, começando uma guerra entre as gangues e acabando com a paz que reinava, mas estava disposto a obter o poder absoluto. No dia seguinte, Fei foi até a sede da gangue do Mar do Norte e sozinho causou um grande estrago. Não demorou muito e ele já estava cara a cara com o líder da gangue. A luta foi de tirar o fôlego, mas Fei levou a melhor. Seguindo as ordens do Mestre Lei, ele precisava decapitar o líder, mas logo os guerreiros do Mar do Norte chegaram em peso e cercaram o pequeno Fei. Fei não ficou com medo e partiu para cima, mesmo sabendo que suas chances seriam mínimas. Ele derrotou vários, mas acabou sendo superado pela quantidade. Mas na hora que tudo parecia perdido para nosso protagonista, um amigo dele lançou fogo de artifícios para distrair os inimigos e salvou o Fei. Naquela noite, trouxeram o Fei de volta para o território dos Tigres Negros, mas ele estava apagado. Quando o Mestre Lei viu que o garoto estava segurando a bolsa com as cabeças dos membros da gangue inimiga, ficou impressionado e adotou Fei na hora. Mas o que mais importava era que ele queria que o pequeno Fei recebesse cuidados urgentes. O amigo dele, Dente Grande, se ofereceu para cuidar do garoto porque Fei já tinha salvado ele antes, embora o pequeno Fei não se lembrasse disso. No dia seguinte, Yu Long, filho do chefão do Mar do Norte, estava em fúria ao ver a cabeça do pai exposta no porto. Ele prometeu que ia acabar com a gangue Tigre Negro para vingar o pai dele. Alguns dias depois que Fei foi adotado como quarto filho, ele precisava passar por uma última prova, uma cerimônia onde ia fazer uma tatuagem de tigre negro nas costas. Mas por sorte, o tatuador era um senhor que gostava de fofocar, então Fei não ia ficar entediado enquanto a agulha trabalhava. O tatuador, tudo animado, foi falando sem parar e soltou várias informações sobre a gangue Tigre Negro. Uma coisa que chamou a atenção foi sobre o cofre de dinheiro, que só podia ser aberto com 2 chaves. Essas chaves eram guardadas por 2 dos filhos adotivos do Mestre Lei, os que tocavam os negócios mais rentáveis. No momento, as chaves estavam com o Corvo Negro, que cuidava dos jogos de azar, e a velha Cobra, que estava no comando da prostituição. Assim que a tatuagem de Fei ficou pronta, o Mestre Lei o adotou oficialmente como seu filho. A primeira missão do quarto filho seria liderar um ataque ao território do Mar do Norte e eliminar todos os inimigos sem deixar nenhum para contar história. O ataque foi um sucesso estrondoso e os Tigres Negros tomaram conta do porto, porém Yu Long, filho do ex-chefão, escapou durante o ataque. Depois dessa vitória, Fei ganhou o respeito de todos, mas os Tigres Negros nem desconfiavam que uma nova ameaça estava se formando. Um grupo de órfãos, cujos pais foram vítimas da escravidão que a gangue impôs, se uniu e prometeu vingança. Mas por enquanto, os Tigres Negros estavam tão ocupados comemorando seu sucesso, só que a festa não terminou como esperado. Fei acabou se metendo em uma briga com o Mar do Norte. O primeiro filho
adotivo que cuidava do porto. A discussão começou com uma brincadeira, mas logo virou um verdadeiro confronto, e North Evil bateu em Faye com sua bengala. A confusão só parou quando o Mestre Lei apareceu, e com algumas palavras, colocou um fim na briga antes que se transformasse em confronto direto. No dia seguinte, o Mestre Lei se encontrou com seus parceiros de negócios, que forneciam as substâncias ilegais. Eles pediram que ele arrumasse 300 trabalhadores para enviar para fora e fazer alguns experimentos com as substâncias. O Mestre Lei, mesmo sabendo que era uma missão difícil, topou, usando todos os meios possíveis para cumprir com a palavra. Alguns dias depois, ele mandou seus homens enganar os trabalhadores do porto, com promessa de altos salários se aceitassem ir trabalhar fora do porto. Os inocentes nem sonhavam que estavam sendo capturados para experiências sinistras. Com o tempo, Faye passava cada vez mais horas pescando e saindo com Xiao, uma prostituta que também era sua amiga de infância. Enquanto estavam juntos, ele, sem pensar duas vezes, foi contando para ela todos os segredos da gangue Tigre Negro, até mesmo onde guardavam o dinheiro, e que precisava das chaves para abrir o cofre. No dia seguinte, Xiao levou um vestido para uma costureira consertar, mas essa costureira não era bem uma costureira, era outra amiga de infância de Faye, chamada Shun. E adivinha? Dentro do vestido tinha um papelzinho com as informações sobre as chaves que abriam um cofre de dinheiro da gangue Tigre Negro. Então você deve estar se perguntando por que Faye decidiu compartilhar os segredos da gangue Tigre Negro. Para entender isso, precisamos voltar no tempo e explorar sua história. Em um flashback, descobrimos que Faye era filho de um acupunturista que, além de tratar doenças, possuía habilidades impressionantes em Kung Fu. Seu pai não apenas ajudava os doentes, mas também se dedicava a cuidar de órfãos, muitos dos quais tinham perdido seus pais por causa da brutalidade da gangue Tigre Negro e Mar do Norte. Faye tinha 3 melhores amigos, Shun, Hua e Xiao, a garota por quem ele sempre teve uma paixão desde a infância. Porém, a vida dele tomou um rumo trágico quando Xiao foi sequestrada por um membro da gangue Tigre Negro e vendida para um bordel. Desesperado, Faye pediu ajuda ao pai para resgatar Xiao. Eles conseguiram encontrar o sequestrador, mas infelizmente, Xiao já tinha sido vendida e não havia nada que pudessem fazer. A gangue não esqueceu que o pai de Faye havia ferido um de seus homens. Em uma noite fatídica, como forma de vingança, eles incendiaram a casa onde Fei Yong e seu pai cuidavam de vários órfãos. No meio do caos, Fei se queimou ao tentar salvar as crianças, enquanto seu pai morreu no incêndio. Consumido pela raiva e pela tristeza, Fei, junto com Hua, decidiu buscar vingança. Mas quando chegaram até o membro da gangue que queriam matar, descobriram que ele já havia sido morto por outra pessoa. Nesse momento, um monge apareceu e os levou para uma caverna, onde os ensinou que o verdadeiro significado da vingança não era matar, mas sim salvar vidas, especialmente aquelas que estavam em perigo. O monge os treinou arduamente em Kung Fu, até que os jovens compreendessem essa lição. Quando finalmente saíram da caverna, Fei e Hua estavam fortes e bem treinados, determinados a libertar os oprimidos pela gangue Tigre Negro. Nos 5 anos seguintes, eles se prepararam, começaram por se reconectarem com Shun e Xiao e reuniram o grupo de órfãos. O plano foi dividido em tarefas. Fei se infiltraria na gangue, Xiao se passaria por prostituta e Hua e Shun liderariam o grupo de órfãos. O verdadeiro objetivo de Fei ao se juntar aos Tigre Negros era destruir a gangue de dentro para fora. Agora, voltando ao presente, após obter informações sobre as chaves do cofre, Fei, Shun e o grupo de órfãos partiram para a ação. Eles atraíram a velha cobra para uma área isolada, onde o torturaram e mataram, conseguindo a chave que ele guardava. Shun fez uma cópia da chave e deixaram o corpo da velha cobra com uma mensagem para a gangue: o mal será punido. O Mestre Lei, aliviado por não terem roubado a chave original, a entregou ao Mal do Norte, seu primeiro filho adotivo, pedindo que a protegesse. Enquanto isso, Fei fingia estar pescando perto do bordel, mas na verdade estava se encontrando com Hua para obter a chave duplicada para o próximo passo do plano. Em seguida, ele foi até a casa de aposta dos Tigres Negros e, com a intenção de criar uma distração, continuou apostando e perdendo dinheiro de propósito. Quando ficou sem dinheiro, pegou 3.000 moedas de prata emprestada com o Corvo Negro, entregando a chave duplicada em troca. O Corvo Negro ficou curioso e questionou como Fei conseguiu a chave do cofre. Fei, com uma resposta planejada, afirmou que a chave que possuía não era verdadeira, mas uma cópia que havia obtido com o Mal do Norte. Ao insinuar que o Mal do Norte tinha feito uma chave duplicada antes de receber a original do Mestre Lei, Fei conseguiu plantar a dúvida na mente do Corvo Negro. No entanto, Corvo Negro não estava totalmente convencido e decidiu investigar. Os dois foram até o cofre, localizado a uma certa distância da cidade e bem protegido. Para surpresa do Corvo Negro, a chave duplicada
realmente abriu a porta do cofre. Após essa verificação, Fei fingiu voltar a pescar, utilizando essa atividade como disfarce para informar Hua sobre a localização do cofre e o próximo passo crucial, a eliminação do Corvo Negro. No dia seguinte, Shun devolveu a camisa sob medida de Xiao, que continha um pedaço de papel escondido com os detalhes sobre quando o plano de ataque seria executado. Enquanto isso, Fei e o Mestre Lei decidiram observar a coleção de espadas de Lei, saindo intencionalmente sem guarda-costas para atrair Wong e os remanescentes da gangue do Mar do Norte. O plano foi bem sucedido e logo Yong e sua gangue apareceram, resultando em uma intensa batalha. Fei e Yong se enfrentaram com determinação. A luta foi feroz, mas à medida que se desenrolava, Fei começou a tomar a dianteira. A situação se tornou ainda mais favorável para Fei quando reforços da gangue Tigre Negro chegaram para ajudá-lo. Após uma luta difícil e extenuante, Fei finalmente derrotou Wong, eliminando a principal ameaça ao controle dos Tigres Negros sobre o porto. Porém, a vitória foi temporária. Enquanto Fei enfrentava Yong, a gangue dos órfãos estava em plena execução de seu plano: incendiar a loja de ópio e eliminar os guardas do cofre. Shun, por sua vez, atraiu o Corvo Negro para um local isolado, onde a gangue dos órfãos havia preparado uma armadilha. Quando o Mestre Lei percebeu o incêndio na loja de ópio, ordenou que Fei investigasse a situação, mas Fei estava interessado no que Shun estava fazendo e se dirigiu para onde o Corvo Negro já havia sido capturado. Em uma ação coordenada, Fei e Shun conseguiram eliminar o Corvo Negro, fazendo parecer que Mal do Norte era o responsável pelo ataque. O plano parecia quase perfeito, mas uma complicação surgiu. Hua, que tinha a responsabilidade de incendiar a loja de ópio, acabou preso em um beco e foi capturado pelos membros do Tigre Negro. Quando Fei voltou para se encontrar com o Mestre Lei, ficou chocado ao ver Hua amarrado e sendo torturado. Em vez de ceder às pressões dos torturadores, Hua, com sua coragem característica, fez um comentário sarcástico ao Mestre Lei, garantindo que não havia motivo para preocupação. Nesse momento, Mestre Lei estava lidando com uma crise própria, pois os membros da gangue de órfãos estavam invadindo o cofre e distribuindo o dinheiro entre os moradores locais. Enfurecido com a traição que parecia evidente, Mestre Lei começou a suspeitar que havia um traidor em sua própria gangue, especialmente considerando a localização altamente secreta do cofre. A situação se complicava rapidamente para todos os envolvidos no jogo de poder. Quando os homens do Mestre Lei trouxeram o corpo do Corvo Negro, a revelação das marcas em seu corpo, que correspondiam aos golpes da bengala do Mal do Norte, deixou o Mestre Lei perplexo. A estratégia de Fei havia funcionado. Ao provocar o Mal do Norte no banquete, ele provocou o Mal do Norte de propósito, até que ele o atingisse, permitindo-lhe criar uma cópia da bengala do Mal do Norte com a marca. A dor suportada rendeu frutos. Agora todos suspeitavam do Mar do Norte como responsável pela morte do Corvo Negro, especialmente devido ao histórico conflituoso entre os dois. Sentindo a pressão aumentar, Mal do Norte, em um momento de desespero, segurou um facão no pescoço de Hua, exigindo que ele revelasse o nome do traidor que estava trabalhando contra ele. No entanto, Hua demonstrou uma astúcia impressionante, fingindo sussurrar algo antes de tragicamente se cortar com o próprio facão. Sua morte convincente fez com que o Mestre Lei e os outros acreditassem que Mal do Norte era realmente o traidor. Surpreendentemente, em vez de executar o Mal do Norte, Mestre Lei decidiu deixá-lo vivo, uma escolha que deixou Fei decepcionado, pois ele esperava que a situação culminasse em uma luta mortal entre os dois. No dia seguinte, Fei acordou em um bordel, consumido pela tristeza e pela culpa pela morte de seu melhor amigo. Xiao, percebendo sua angústia, tentou confortá-lo, insistindo para que ele mantivesse o foco em seu plano para derrubar o Mestre Lei e a gangue Tigre Negro. Fei reconheceu as palavras que ela dizia. Era preciso parar a gangue do Tigre Negro, que causava sofrimento a tantas crianças. No entanto, ele sentia insegurança sobre como avançar, uma vez que seu plano de provocar uma luta entre Mestre Lei e Mal do Norte falhou. Xiao, então, sugeriu que tinha um plano próprio, mas não revelou os detalhes. Logo, Mestre Lei convocou Fei para acompanhá-lo em uma entrega a seus parceiros de negócios, traficantes de substâncias ilegais. Ao chegarem ao local, Fei ficou horrorizado ao ver que cerca de 300 trabalhadores estavam sendo preparados para serem enviados ao exterior e sua tarefa era garantir que fossem embarcados num navio nos próximos dias. Enquanto isso, Xiao e sua amiga se aproximaram do Mal do Norte, que estava relaxando em um salão de massagem. Em um momento em que estava a sós, Xiao, que aqui deu um tremendo vacilo, contou a Mal do Norte tudo sobre os atos de Fei contra a gangue Tigre Negro, incluindo os assassinatos do Corvo e da velha Cobra. Mal do Norte já tinha suas suspeitas sobre Fei, e a história de Xiao apenas confirmou suas crenças. A intenção de
Xiao era ganhar a confiança do Mal do Norte, para depois matá-lo quando estivesse desprevenido. Porém, Mal do Norte não caiu na armadilha. Em uma reviravolta trágica, ele matou Xiao antes que ela pudesse executar seu plano. A situação se tornou ainda mais caótica, quando o Mal do Norte, após matar Xiao, se deparou com Shun, que estava escondida e observando. Sem hesitação, Shun cortou a garganta do Mal do Norte com uma faca, aproveitando a oportunidade e conseguindo escapar rapidamente. Ela se encontrou com Fei. Com a perda de Hua e Xiao, Fei fez 2 túmulos para os amigos, sentindo a dor da responsabilidade e da luta que ainda estava por vir. Em um discurso emocionado, ele disse aos membros restantes de seu grupo e aos cidadãos a se unirem contra a opressão da gangue Tigre Negro. A determinação de Fei era contagiante. Ele incentivou todos a se levantarem e lutarem pela liberdade, ressaltando que juntos poderiam fazer a diferença. Com essa nova resolução, eles começaram a reunir forças, contando ao povo sobre a captura dos 300 trabalhadores e despertando o desejo de justiça. Fei não apenas convocou os cidadãos, mas também os treinou em Kung Fu, preparando-os para a batalha que estava por vir. Depois de um treinamento intensivo, ele e seu grupo se lançaram em uma missão ousada: libertar os trabalhadores que estavam aprisionados. Com coragem e habilidade, Fei e seus aliados conseguiram resgatar os 300 trabalhadores, que agora se juntaram à causa. Enquanto isso, Mestre Lei, determinada a se vingar, descobriu que Fei era o traidor que ele procurava. Ele proclamou uma recompensa pela cabeça de Fei, prometendo a adoção como seu filho único, aquele que trouxesse o traidor. Embora Fei tenha se afastado do território dos Tigres Negros, sua fama havia se espalhado e muitos o caçavam. No entanto, em um golpe de sorte, Fei encontrou Dente Grande, que reconheceu seu talento em artes marciais e decidiu ajudá-lo a escapar da multidão que o perseguia. Depois de algum tempo sem que os Tigres Negros conseguissem localizar Fei, um dia ele apareceu diante da base da gangue, acompanhado pela gangue de órfãos, pelos cidadãos e pelos 300 trabalhadores libertados. A multidão era imensa e representava uma força considerável, mas Fei não queria que a batalha se tornasse um banho de sangue. Em vez disso, desafiou Mestre Lei para um duelo, uma proposta que Mestre Lei aceitou rapidamente, ansioso por provar seu valor. Fei entrou na arena de duelo, que era a sede dos Tigres Negros, e antes que a luta começasse, ele tomou uma decisão audaciosa: incendiou o local. Ele acreditava que, se perdesse, a destruição do local garantiria que Mestre Lei não pudesse escapar, permitindo que os cidadãos vivessem em paz, longe da opressão da gangue. O duelo teve início no meio das chamas que consumiu a arena. A luta foi feroz, com ambos demonstrando habilidades extraordinárias, mas a idade e a experiência de Fei começaram a se sobrepor. Durante a batalha, Fei finalmente conseguiu dominar o Mestre Lei, que após receber uma série de ataques, caiu do teto em um estado crítico. Fei, mostrando um lado de compaixão, tentou segurá-lo e salvá-lo, mas o orgulho de Mestre Lei foi mais forte do que sua vontade de viver. Ele recusou a ajuda, escolhendo enfrentar as chamas em vez de aceitar o que considerava uma desonra. Com o último gesto, soltou as mãos de Fei, decidindo abraçar a morte em meio ao fogo. Do lado de fora, os membros restantes da gangue de Tigre Negro, percebendo que seu líder estava prestes a sucumbir, decidiram recuar. O clima de derrota pairava sobre eles, enquanto Fei, ainda determinada a garantir um futuro melhor, olhava para as chamas. No final do filme, o porto de Guangzhou estava livre da opressão da gangue Tigre Negro. O povo celebrava sua nova liberdade, e Fei era visto estabelecendo uma nova escola de Kung Fu, onde continuaria a treinar e proteger a comunidade. O filme termina com uma nota de otimismo, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, a união e a coragem podem prevalecer sobre a tirania. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.